time I download it, it's totally fake. Or there's a ton of ads. I'm so annoyed. Sir, click the link below to download the real game Last War. There's zero ads, it's completely free, and it plays just like those. Bem-vindos a mais um vídeo. Olha eu fazendo cara de bravo aí na thumbnail, né? Apesar de estar um pouco diferente aí. Bem diferente, na verdade. Algum de vocês já viram essa propaganda de jogos que aparece muito no Facebook, no Instagram, no Disney, também é bastante, no TikTok e outras redes mais, né? Para quem não paga YouTube Premium, também aparece bastante. Então, eu gostaria de tratar sobre isso hoje. Aliás, vocês viram que o último vídeo propaganda que eu coloquei aí é juro de pé junto, né? Que não há fake, não há nada, que é seguro. Mas se vocês olharem o comentário, não é o que parece. Olha só, parece que é fake mesmo também. Mas fica a pergunta: por que será que há tantos joguinhos aí tão populares, né? Não são populares, mas já muito conhecidos. Bem, além desses, há diversos outros jogos que parecem ser mais famosos ainda, né? Como Mafia City, Homescapes, às vezes, sabe, aqueles bonequinhos para escapar de lava, ou de pedra caindo, ou de afogamento. Às vezes tem aqueles puzzles, né, para resolver esse problema, entre outras coisas mais. Mas na verdade, é tudo propaganda falsa, ou quase tudo. Temos que rastrear a origem disso e por que insistentemente nós vemos essas propagandas, ainda que saibamos que é pura propaganda falsa. Vejam que eles usam uma estratégia inteligente, porque as propagandas geralmente consistem em gameplays deliberadamente mal feitos. Essa estratégia tem um nome, né? Basicamente, eles colocam esses gameplays deliberadamente mal feitos para despertar uma sensação de superioridade. Não parece, meus amigos, mas essas pessoas conhecem a mancha do pecado original melhor do que muitos católicos, tá? Esses anúncios, por exemplo, além desse bonequinho que atira, o jogo Homescapes, né? Que é um puzzle em que você precisa tirar pinos em uma ordem correta para salvar o personagem. Esse tipo de anúncio costuma atrair jogadores pelo desafio lógico, embora, digamos assim, o jogo seja focado em uma outra coisa, não exatamente necessariamente nesses enigmas, né? Isso já foi denunciado em diversos blogs, mas creio que vocês sensatos, né, não vão querer ficar baixando essas porcarias. Esses vídeos que ficam mostrando, né, esse tipo de desafios que parecem ser fáceis, no qual o suposto jogador do anúncio, né, comete um erro absurdo, costumam fazer com que desperte esse sentimento de superioridade e você pense: poxa, mas isso até eu faria. Entendeu? Eu faço melhor do que isso.
E, e mesmo que a pessoa não tenha interesse em baixar esses jogos, você acaba vendo essa porcaria, tá? E se até mesmo muita gente que acaba vendo essa porcaria de curiosidade, ou então fica esperando algum anúncio em que o jogador do anúncio resolva o problema, a- a- isso fará com que muita gente acabe baixando. É só fazer os cálculos. Se um jogo aparecer para, por exemplo, tá, uns 10 milhões de pessoas, se 0,1% baixar esse jogo, já serão 10 mil downloads. Se for 0,1. Agora, se for 10%, talvez consigam 1 milhão de dólares. Mas a gente sabe que aparece para mais de 10 milhões de pessoas, com certeza. Tá? E provavelmente a porcentagem é maior do que 1%, ou principalmente 0,1%. E vejam bem, meus amigos, quando nos é apresentado um problema que não está acabado, e muito pelo contrário, a gente vê no anúncio um erro grosseiro, aquilo é meio que um convite para que você baixe esse jogo e assim você mesmo resolva, tá? É uma estratégia que julgo, apesar de ser muito irritante para mim, eu odeio esses anúncios, tá? Mas para muita gente é muito tentador. É extremamente tentador. Então, eles acabam conseguindo fazer isso. Então, esse modelo de anúncio acabou sendo o padrão desses anúncios. Mas, vamos lá. Né? Por que, apesar desses anúncios serem de propaganda enganosa, porque eles insistentemente ficam aparecendo pra gente? Será que, primeiro lugar, será que o Play Store do Google ou Apple Store da Apple não possui nenhum filtro para impedir que esses jogos sejam colocados à venda lá? Será que a Meta e o próprio Google não possuem também algum tipo de filtro? Ah, sim, e também o X do Elon Musk. Será que essas redes não possuem também um outro filtro que impeça que esses anúncios enganosos apareçam, que acabem viciando as pessoas, e muitas vezes esses jogos contêm ou malware ou então spyware, ou então e outras coisas mais. Ou às vezes jogos são pagos, né, para que você continue. Então, meus amigos, nós vivemos no país em que as pessoas são viciadas no jogo do tigrinho, né? Acredito que esses jogos, assim como o tigrinho, tenham uma certa função social aí, né? Para punir pessoas burras. Mas no caso desses jogos, isso meio que ultrapassa esse limite, porque o anúncio dos jogos nos atrapalham também. Aí tem essa outra questão, que infelizmente a gente vai continuar vendo, já que mesmo que, digamos assim, uma baixa porcentagem de pessoas baixem essas porcarias, essas redes ganham muito dinheiro com esses anúncios, tá? No Instagram, por exemplo, às vezes uma mesma empresa que lança um determinado joguinho colocam 3 stories lá. E não raramente muita gente curiosa
ela quer ver a resolução do problema, mas não vê a resolução. Então ela vai ver todos os stories para ver como é que termina. E no final, ela pode ficar frustrada, ela pode ficar irritada. E ela pode também se sentir convidada a jogar essa porcaria. Em suma, estamos não apenas na era do jogo tigrinho, mas estamos na era das farsas, no geral, tanto nos jogos de distrações, que seriam a proposta, né, desses joguinhos aí, e também das apostas na internet. E vou dizer o seguinte, meus amigos, eu sou mais pobre, tá, que creio que a maioria de vocês aí, tá, mesmo morando aqui no Brasil. E mesmo assim, eu faço questão, tá, de assinar YouTube Premium só pra não ver essas porcarias, tá, porque já me basta ficar vendo essas porcarias no Instagram e no Facebook. Porque, pelo amor de Deus. Né? E eu realmente, tá? Eu não sei porque as pessoas não conseguem refletir sobre a possibilidade desses joguinhos conter algo de errado nisso daí. Tá? Eu realmente não entendo. Mas vamos lá. Num país onde as pessoas se viciam no tigrinho, não é nenhuma surpresa. Né? Então, como eu sei que vocês, por me seguirem, são pessoas muito inteligentes, né? Acredito eu não preciso dar recomendação nenhuma a respeito disso. Né? Eu acho isso muito óbvio, né? Não baixar essas porcarias. E se quer um joguinho no celular, e são todos muito ruins, tá? Eu detesto joguinhos de celular. Eu acredito que, caso vocês queiram mesmo assim, melhor baixar um jogo já consagrado. Né? Talvez um Tetris da vida. Ou algum outro que já tenha sido anunciado ou divulgado em revistas e canais e sites especializados. Né? Mas bem, mas uma coisa que eu gosto de fazer sempre, tá, quando eu produzo esse tipo de conteúdo, qual é o contexto do surgimento desses joguinhos. É bom lembrar que lá nos primórdios, os joguinhos não eram enganosos, tá? Porque realmente as pessoas usavam cenas reais de jogos e trailers, tá? Que refletiam a essência daquilo que está sendo divulgado. Foi a era do Angry Birds, né? E também já existiam joguinhos que já vinham instalados no celular, né? Quem lembra do Ninja Fruit, né? Candy Crush, esses jogos aí. Que era uma modinha da época lá, dos anos 2010 em diante. No entanto, o problema começou justamente logo depois. Quando começou a surgir uma nova geração de jogo em que as empresas passaram a testar novas ideias de propagandas. E começou a dar certo. E convenhamos, né? Hoje em dia, qualquer um que entende minimamente de programação, design, essas coisas, consegue criar esses joguinhos para celular. Tá? Principalmente quando a plataforma é Android.
Só que as empresas começaram a encontrar meios também de lançar esses mesmos jogos para as lojas de aplicativos da Apple. É meio difícil saber qual é o primeiro jogo que começou a adotar esse tipo de estratégia, né? Eu fiz alguma consulta aqui, né? Tanto no Gemini como no ChatGPT. E acredito que o primeiro caso desse tipo de jogo de fraude, né? Que existe ainda até hoje é o Mafia City, lançado em 2017. Em que começou a usar estratégias de gameplays, né? Em que o jogador perde de propósito para atrair mais gente. E depois vieram outros, como Heroes, que também começou a inundar com esse tipo de anúncio, às vezes com com heroínas, né, muito sexualizadas, e começaram a aparecer mais e mais e mais esse tipo de anúncios. Então, fica aí, né, a reflexão. E, sinceramente, eu adoraria até que esse meu vídeo ajude também a estourar a bolha. Apesar do meu vídeo não ser tão atraente quanto esses anúncios, né? Que faz as pessoas acordarem e que mais pessoas negativem e denunciem esses anúncios aí. Sabe? Porque é muito chato, né, ficar vendo essas porcarias aí. E claro, também porque eu quero ganhar dinheiro com monetização, né? Porque também eu sou um capitalista, um pobre, mas que também quer ganhar um troquinho em cima disso. Mas enfim, meus amigos, é o que eu tenho para hoje, tá? Porque realmente eu quis gravar um vídeo sobre isso, porque me irrita profundamente, tá? Profundamente. E sei que vocês também se identificam com esse meu desgosto. Então, considerem me seguir nas redes sociais, ajudar o canal, tornar-se membro a partir de R$ 1,99. E também é só isso. Fique com Deus e até um próximo vídeo.